Um pouquinho sobre o cardápio de bebê de 1 ano. Com 1 ano muitas coisas mudam, né? Então a gente tem que fazer algumas adaptações, como em qualquer outra fase, né? Vai fazendo ajustes, vai incrementando ali o cardápio, vai mudando os horários. E 1 ano é bem um marco mesmo, que tem as principais mudanças. Primeiro, que é quando eu coloco o café da manhã. Então antes não tem café da manhã, antes de 1 ano, e depois tem. Por quê? Porque a criança vai entrando cada vez mais no hábito ali familiar, né? E o café da manhã é uma das principais refeições. E modéstia à parte ali, né? Nossa, café da manhã pra mim eu amo. Então precisa colocar sim café da manhã, incrementar lanches, então já pode colocar leite e derivados, por exemplo. Pãozinho, uma tapioca, um iogurte, já dá pra dar uma boa incrementada ali no café da manhã e nos lanches. E acho que esse é o principal ponto, assim, né? Os lanches continuam ali nos horários, almoço e jantar a mesma composição, e então vai acrescentar alguns alimentos e o horário também, tá? E nisso eu tenho disponível também online um cardápio para essa fase, né? Tem para antes e tem para depois de 1 ano, que facilita a vida, né? Que a gente não tem ideia do que colocar, o que oferecer, fica perdida. Então o link tá lá no meu perfil. Ai, ó. Sou vovó, já te sigo para aprender quando chegar a hora da introdução alimentar. Que demais! Eu amo quando tem vovós e pais e, enfim, quem tá participando ali da rotina, não só a mãe, quando tem uma família envolvida, porque isso é fundamental. Quando tem apoio ali de mais gente e quando essas pessoas falam a mesma língua, é fundamental pra gente, a gente precisa. Esses dias eu tava falando com uma paciente minha, que é sozinha, e tava desesperada, porque ia começar a introdução alimentar, e ela é sozinha, e ela precisava se virar nos 30, ela chamou o marido pra consulta e falou, ó, vamos dividir isso, porque eu não vou dar conta, eu tenho que cozinhar, oferecer, saber como, vou ficar louca. E aí é essa cumplicidade, né, de ter vó, de ter marido, sempre falando a mesma língua, participando de consultas, sabendo aqui, buscando informação pra oferecer ali pro neto o melhor possível. Tem coisa mais linda que isso? A minha avó é assim também. Super quer aprender. Ela às vezes dá uma... Mas por quê? Não pode? Mas ela quer aprender. E ela faz a parte dela. Né, vó? E... Vamos lá, Mucilon, que sempre aparece. Mas eu acho que aparece porque ainda é um hábito muito enraizado. Ainda tem muita orientação em relação ao Mucilon, então de pediatras, de vários outros profissionais que ainda insistem em querer oferecer isso. E fora que tem o marketing todo em cima disso, né? Então, ó outra avó aqui falando. Então, é muito pesado, assim, né? A gente não sabe se oferece ou não oferece. Tá ali, você vai olhar no rótulo, o rótulo é lindo, tem 1 milhão de vitaminas e minerais, e por que não oferecer, né, pro bebê? O que é o Mucilon? Se a gente for olhar o rótulo corretamente, que é olhar lista de ingredientes e ver o que realmente tem ali, não olhar o que eles colocam, não olhar aquela tabelinha de composição, olhar o que realmente tem, né? Se a gente for ver ingredientes, a gente vai encontrar farinha, muita farinha. Então, o que é a farinha, né? Ela vai aumentar a caloria, né? Vai engrossar aquele leite, por exemplo. Vai engrossar, vai aumentar a caloria, deixar uma bombinha calórica para oferecer para a criança. E a gente quer uma criança gordinha a troco de caloria? Não, né? Não vai ser um gordinho saudável. Então não tem por que oferecer para criança. Ai, Camila, mas tem adicionado vitaminas e não tem açúcar. Mas o carboidrato mais a farinha, que é um carboidrato, vira açúcar.
né? Quando a gente ingere, ele vira açúcar. Então, dá a mesma coisa. Vai ser a custa de açúcar que o bebê vai ganhar peso. Então, não tem necessidade nenhuma. A gente precisa ensinar essa criança a comer. Ela vai se nutrir de alimentos, né? Dos micronutrientes que vêm de alimentos, não de uma farinha enriquecida ali, entende? Ai, mas o que eu vou pôr no leite, Camila? Nada. Pra que tem que pôr alguma coisa no leite? É muito nosso isso. Nosso hábito que a gente vai passar pro nosso filho. Um hábito ruim. Não tem necessidade de pôr nada no leite. Então, ai, mas vai ficar fininho, né? Tem gente que gosta grossinho pra cortar o bico da mamadeira. Pra quê? Ai, mas fica sem gosto. Não fica, o paladar não é igual. O seu paladar não é igual ao do bebê. Então, não tem necessidade. E o que eu já comentei aqui em algumas lives, algumas vezes, antigamente a gente tinha um problema de saúde pública que era a desnutrição. As crianças eram desnutridas, né? Era difícil ganhar peso, era difícil. E veio a indústria para revolucionar isso e a gente bombardear as crianças. Então, vamos colocar caloria para essas crianças. Uma seguidora minha me mandou até, já faz um tempo já, uma propaganda de leite condensado, que era focada pro bebê. Então, dê pro seu bebê e veja ele bem nutrido. Leite condensado, leite moça, tá? Falando em marcas. Leite moça, era pra bebê. Por quê? Era pro bebê ganhar peso. Era pro bebê ficar gordinho, era para ele não morrer de desnutrição. E agora, depois de bons anos, vamos por 50 anos, 60 anos, se inverteu isso. Com a gente usando muito ali calorias, né? Vamos bombardear, inverteu a indústria, né? Com os alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura. Esse quadro se inverteu. Hoje, dificilmente a gente pega uma criança magrinha desnutrida. O que tem é obeso desnutrido. É obeso desnutrido por quê? Porque é a custa de açúcar, porque é a custo de gordura ali, de alimentos industrializados, não de uma forma saudável. Então a gente está vivendo um outro quadro de obesidade infantil. Olha isso. É tão grave, é tão preocupante, porque a obesidade não vem sozinha. Ela vem trazendo várias doenças associadas, né? Então vem diabetes, vem colesterol alto, vem hipertensão. Olha o que a gente tá falando. Você vai falar, mas isso não tem criança. Tem, e tá tendo cada vez mais. E de dar dó. Porque se para adulto já é ruim, pensa para criança. Então não tem por que mesmo oferecer isso pro bebê, tá? Essa é de uma aluna, não é, Charla? Cadeirinha ajuda, sim. Primeiro, porque o bebê precisa saber o que vai acontecer. Ele estando numa cadeirinha, ele estando num cadeirão, ele estando num assento elevado, numa cadeira, enfim, na mesa pra comer, ele sabe que ele vai comer ali. Ele não vai ser pego de surpresa. Tipo, tô sentada lá no sofá, assistindo TV, de repente aparece o almoço. Mas eu não quero, é hora de ver TV, é hora de brincar, não vou. E aí dificulta muito mais a aceitação do que sentar e ele saber que vai comer ali. Então ajuda muito e é um hábito saudável, né? Você sentar pra comer, você ter prazer em sentar pra comer. Não você sentar no sofá, comer na frente da TV, abrir e fechar a boca sem saber o que tá comendo, sem saber a quantidade, sem nada. Então não é saudável nem pra gente, né? E então sem sofá, sem ficar correndo atrás, Deus me livre. Deus me livre. A Júlia, quando não quer, quer ficar correndo, não vai comer. Eu prefiro que não coma do que coma ali correndo e eu atrás louca e causando ali, vou ficar mais estressada e ela vai comer 2 colheres a mais.
entende? Então eu prefiro que ela não coma do que ela coma assim, e fora que vai criando esse hábito, daí ela só vai querer comer assim. E pra criança criar um novo hábito é assim, ó, é de um dia pro outro. Então você pode observar, fez um dia correndo, no outro dia ela vai querer comer correndo. E então é muito fácil de criar um hábito e também de tirar esse hábito. Assim como é fácil criar, de tirar é muito mais fácil do que um hábito nosso. Então vamos mudar esse hábito. Vamos ver. Ai, meu Deus, começou. Não tenho mais. Ó, só uma observação aqui pra vocês verem. Que não sou eu falando, é um caso real, né? A Terezinha contando. Estraguei meus filhos com Mucilon e Neston. Ficaram obesos. Não quero errar com minhas netas. Tá vendo? Isso mesmo, Terezinha. Gostei de ver. Vamos ver. Composto lácteo é sempre outra polêmica, né? E que chove de dúvidas quando a gente fala de leite em geral, né? O composto lácteo não é leite, mas acaba englobando ali, né? Quando dá, porque também é uma orientação muito presente. Então, olha, se eu for falar dos que eu vejo, dá uns 90% de pediatra indicando composto lácteo. Dá muito, é muito alta. E a gente, mãe de primeira viagem, segunda, terceira, enfim, a gente vai estar insegura, a gente confia no pediatra, né? Eles são médicos, a gente confia no que eles estão falando. Mas muitas vezes eles não sabem o que eles estão falando, principalmente quando a gente fala em relação à alimentação, né? Não é a área deles, muitos não estudaram, não se atualizaram, que é o principal. Então, não podem sair aí dando qualquer indicação, tá? O que acontece com o composto lácteo é feito pela indústria também, então essas empresas acabam levando representantes ali, né, para oferecer para o pediatra e tal, para vender esse produto, e o pediatra se atrai e acaba indicando ali, né? Então, mas eles não sabem muito, não conhecem bem a fundo o que é. Vamos lá, primeiro explicar o que é esse composto lácteo. O composto lácteo é um leite, não é um leite, é um é um composto lácteo, né? Que é leite mais um monte de outras coisas colocadas ali dentro de uma lata. Por quê? Porque a indústria viu essa necessidade de quando a criança completa 1 ano, não tem outro leite para oferecer, né? E aí a criança não tá comendo bem, não tá aceitando bem os alimentos, não tá com dificuldade de comer. Vamos bombardear essa criança para ela não ficar desnutrida e pôr um leite enriquecido aí para ela. E não pode falar que é leite porque não é só leite, né? Tem também o leite de vaca, mas tem um monte de coisas a mais. Então não pode, na teoria, não pode falar que é leite. Mas por que a gente vai fazer isso? Se é para depois de 1 ano, normalmente, né? Porque antes de 1 ano é leite materno e fórmula infantil. Ponto. Só, tá? Depois de 1 ano, a gente vai observar cada criança. Por que a gente vai oferecer um composto lácteo se a criança muitas vezes está se alimentando bem, ou se ela ainda está aprendendo e está no caminho certo para se alimentar bem, ou se ela está em aleitamento materno? Não tem necessidade de colocar o composto lácteo. Bombardear essa criança de um monte de coisa lá que não tem porquê tá ali, né? Muitas vezes o açúcar, então que não tem cabimento, né? Pra gente oferecer pra uma criança antes de 2 anos. E aí a criança tá recebendo todos os micronutrientes com alimentação. Por que a gente vai dar um leite enriquecido ali? Não tem porquê. E outro ponto, me perdi. Então, não tem necessidade mesmo de oferecer, tá? Mas meu filho não come bem. Por que a gente vai colocar um leite ali? O leite, lembrei, o leite, depois de 1 ano, ele não é o principal alimento. Por que a gente vai continuar ali, só oferecendo leite, só deixando o leite? Mas pelo menos com leite ele tá bem nutrido.
e vai deixando de oferecer alimentos, a criança vai ficando cada vez mais seletiva, com dificuldade de mastigar, porque só suga. Olha a bola de neve que vai virando. Então, não tem porquê, não tem necessidade mesmo, tá? Então, o que eu faço? O leite é complemento. Dá pra gente tirar? Dá. Tendo uma dieta super calculadinha ali, bem estabelecida, dá. Quem não quiser deixar com leite. Mas tem que ter um acompanhamento nutricional. Isso é imprescindível. E se não, deixa o leite, mas um leite de vaca normal. Ou, quer deixar um pouquinho mais a fórmula, fazer essa transição mesmo, devagar. Ótimo. Quando a criança estiver aceitando melhor, vamos ver essa dieta, vamos tentar melhorar. Essa dieta, eu falo, porque é um termo que a gente usa, mas não é dieta mesmo, sabe? O pé da letra ali. É ato alimentar, né? A alimentação dessa criança. Vamos melhorar essa alimentação do que a gente só colocar leite? Não tem cabimento, né? Não tem porquê. Então, não. Combinado? Se o pediatra falar, mas dá o composto. Não, a minha nutri, a Camila, pediu pra eu não dar. Então, assim, ela me explicou, tá? Não é assim que vocês só sabem, não pode dar. Ela me explicou porque, eu sei porquê e eu não concordo, tá? Ó, tem mais gente. Nossa, tem mais um monte de pergunta aqui de composto. Então, não, tá? Composto, por favor. Eu amo essa parte, começando a introdução alimentar. É uma das minhas preferidas. Por isso que eu falei aqui no começo. É uma fase maravilhosa, que a gente tem que estar tranquila, que a gente tem que estar leve, que a gente tem que estar aproveitando a gente e o nosso filho. Senão a gente fica lá de cabelo em pé, não come, não sei o que fazer. É horrível, vai levando isso cada vez mais pra frente. Então a gente precisa saber o que fazer. E é muito mais gostoso, é muito mais natural, tá? Quantidade de frutas, não tem quantidade. Primeiros dias, se ela comer, já é vitória. Não sei se é ela ou ele. Já é vitória, tá? Então, ótimo, comeu. 2 colherzinhas de sopa. Ótimo, excelente. Não comeu nada. Ótimo também. Olha que bom que a sua filha teve essa experiência de pegar, de tocar nas frutas. Ótimo. Vamos incentivar isso para ela conseguir comer, para ela aprender a comer, tá? A água também não tem quantidade fixa. Porque se eu falasse pra você, bebê com 6 meses tem que tomar 100 ml de água. Se ela tomar 10, eu tô colocando ela, mas é por hábito. Se ela tomar 10, você vai ficar super preocupada. Vai falar, meu Deus, a Camila falou que é 100 e vai tuchar a água, vai ser um inferno. Então não tem. Nos primeiros dias, vai oferecendo aos poucos, vai oferecendo devagar, vai oferecendo várias vezes por dia. E pra criar esse hábito mesmo de tomar água, porque é um hábito. Veja por você. Você toma água? Você tem esse hábito? Tenho, mas foi um hábito construtivo ali, né? Que você se empenhou e começou a tomar água. Tem gente que não tem esse hábito, que é difícil de adquirir mais velho. Então a gente precisa sim colocar desde o comecinho da introdução alimentar. É um hábito super saudável e a água é um alimento, né? Por isso que a gente começa junto com a introdução alimentar. Precisa da água também, tá? Então tem que colocar. Vamos ver. Adoro quando tem pergunta específica, que tem muitas. E cogumelo pode sim qualquer um. Então, as mais tradicionais ali, shimeji, shiitake, o cogumelo Paris mesmo. E pode sim, pode e deve. É um hábito bem saudável, é gostoso, então pode oferecer sim. Vamos ver. Minha bebê não quer mais comer comida, mas quer as frutas. Posso dar no caso dela não almoçar ou jantar? Ótima pergunta, Paula, porque isso acontece muitas vezes.
Quando o bebê não come, a gente fica desesperado. E aí a gente fica querendo oferecer a coisa que ela come, que é mais bem aceita ali, e acaba trocando, substituindo isso. Então, vamos oferecer, vamos dar um jantar. Mas não comeu muito, vamos dar uma frutinha depois? Ou vamos dar um mamar? Ou vamos, sei lá, qualquer outra coisa. E o que a gente começa a fazer com isso, né? Com os dias, como eu falei, eles criam hábitos assim. Eles vão entendendo que por que eles vão comer aquilo que eles nem estão tão afim, que dá mais trabalho, que gasta uma energia, né? Muita energia. E porque gasta, mastigar ali, dá trabalho. Sendo que depois eles vão ter um mamazinho ou uma fruta, né? Então, isso vai começar a virar corriqueiro, todos os dias acontecer. E quando você for ver, ela vai parar de almoçar ou de jantar e vai só querer a fruta ou só querer o leite. E então a gente vai tirar esse hábito ali, né, de comer mesmo a comida nos horários de comida e o lanche nos horários do lanche. Isso não pode, isso a criança tem que aprender, né? Ainda mais bebê, tem que saber. Horário da comida é horário da comida. E horário do lanche é horário do lanche. Camila, mas ela não comeu nada. Tudo bem. Muitas vezes ela não tá afim de comer, ela tá sem fome. O lanche da manhã foi muito tarde. Ela não tá com a barriguinha cheia ainda, ela não quer comer. Ou ela tá com o dentinho nascendo, tá incomodando, ela não tá afim de comer. Ou ela tá doentinha, ela tá incomodada, não quer comer. Ou ela tá simplesmente, não quero comer. E aí a gente vai ficar ali, ó, oferecendo. Então vamos aprender a respeitar eles. E tudo bem, respeitar e ensinar, educar, né? Eu falei hoje numa aula que eu gravei de educação nutricional. A gente precisa educar os nossos filhos. Então eles precisam aprender a comer, aprender sobre os alimentos. Não é, come qualquer coisa aí e tá tudo certo. Igual o mucilon. Toma um mucilon aí que vai ficar gordinho e pra mim já tá ótimo, só de não ficar magrinho. Não é isso, é conhecer os alimentos, é saber quais são, qual você gosta, qual você não gosta, porque vai ter isso também. Só que um bebê não tem como falar, não gosto desse alimento. Comeu quantas vezes na vida inteira? Quase nada, né? Então como que pode formar ali o paladar com um bebezinho? Não vai. Então precisa aprender, precisa apresentar várias vezes, de várias maneiras, oferecer de vários, mudar a temperatura, a apresentação, tipo de corte, tudo. Pra aí sim, maiorzinho, ele fala, poxa mãe, já comi trocentas vezes esse negócio, essa berinjela. Não gosto de berinjela. Aí, tudo bem. Mas não, bebezinho, tá? Então não substituam, não trocam. Mesmo que eu sei o coração, que como fica. A gente fica totalmente insegura, a gente não sabe o que fazer. A gente fica achando que vai perder peso, desnutrir, fica desesperado. Nessas horas, respira fundo, lembra de mim. Eu falo para as minhas alunas, lembra de mim, plena, sorriso no rosto. Filho, tá tudo bem, não quer comer? Vamos descer do cadeirão, tá tudo bem, vamos brincar. E olhar para eles. Tá tudo bem? Estão brincando, estão crescendo, estão se desenvolvendo bem. Então tá tudo bem. Paranoia nossa, né? E normal, a maternidade vem com isso, né? Mas a gente esquece que a gente precisa educar eles. Não é comer qualquer coisa, não é qualquer horário, nada. Tem que educar, tem que ter educação nutricional, tá? E isso faz parte, isso demanda tempo, isso demanda paciência. Mesma coisa de qualquer outra educação, tá? Então, mas é muito importante, assim, é herança, sabe? É o que eles vão levar de vocês, né? É a saúde, não tem, outra coisa melhor que eles possam levar, né? Vamos ver. Leite a gente já falou. O que acha do BLW? O bebê tem 5 meses e já começaremos aí. Oba, mais uma de comecinho de introdução alimentar.
Daniela, eu acho lindo, maravilhoso, BLW é excelente, traz tudo de bom pra criança quando você tá segura, quando você tá confiante, porque não adianta nada eu falar aqui, listar, passar uma live falando de BLW, lindo, maravilhoso, e você na hora ficar super insegura, ficar com receio, ficar com medo, ficar desesperada e passar isso pro seu bebê. Então, estuda. Principal ponto, BLW, estudar, você saber o que você tá fazendo, o que você tem que fazer. E isso sim vai te trazer segurança, confiança para poder passar isso pro seu bebê. Se você não tiver 100% segura, não faz. Começa no amassadinho, começa no tradicional ali. E aos poucos você vai adquirindo essa confiança e aí sim vai implementar ali o BLW, tá? No meu curso, quem pergunta, eu falo dos dois, eu oriento os dois, porque é isso que eu falei, eu quero que vocês estejam seguros. Então não adianta eu falar, um é lindo, maravilhoso, faça esse. Não, faz o que você acha melhor para você e para o seu filho. Qual ele aceita melhor, qual ele se dá melhor, qual você fica melhor. E aí eu vou te orientar desse jeito, como começar ali esse passo a passo com todos os métodos ali, tá? E foi o que eu fiz com a Ju, né? Eu comecei com BLW e fui juntando os dois, tanto o pedaço quanto o amassadinho ali, a gente foi fazendo junto e foi ótimo para nós duas. Ela amava pegar e amava a colherzinha. Então a gente foi se adaptando assim e foi sucesso, né? A Juju é um case de sucesso pra mim. E ainda mais porque é meu chamariz, né? Minha propaganda, Juju. E que se alimenta muito bem hoje, porque teve uma boa introdução alimentar, teve uma consistência ali todos os dias, tem, né? Uma consistência todos os dias de dedicação, de paciência, de tudo. Então, que faz muita diferença. Mas o BLW é muito importante também para crianças que têm mais dificuldade de aceitar no começo. Então, quando eles começam a pegar, a sentir, fica mais fácil de comer também, tá? Vamos ver quem mais. Tem mais gente aqui iniciando a introdução alimentar, que legal. Quero tirar a TV do horário do almoço e da janta. Alguma dica além de muita paciência? Olha, essa deve ser minha seguidora, porque falo muito de paciência, tem que ter mesmo, não tem jeito. Dica, tornar a hora das refeições uma hora gostosa. Então assim, não adianta nada tirar a TV, colocar a criança lá sozinha pra comer na mesa. Comer mudo, sair calado ali com o prato raspado. Não vai fazer isso. Então, sentar todo mundo na mesa, fazer um momento gostoso, vamos contar do dia, vamos contar histórias, vamos trazer alimentação para essas histórias, levar um ursinho, a Juju adora levar boneca para comer junto, ou levar foto das primas que ela coloca para comer junto, e vai dando papá, vai interagindo, deixar esse momento gostoso, prazeroso para a criança. Não tem que ser um momento chato. Ela não vai gostar de sentar ali, ela vai querer ver um desenho, é muito mais legal. Então deixar essa hora gostosa, deixar uma hora leve, descontraída pra todo mundo, não só pra ela ali também, tá? Essa é muito boa. Suco com 1 ano pode? Poder pode, mas qual é a necessidade? Né? Então, igual eu falei do café esses dias, que bombardearam meu direct de perguntas de café, que a Juju, quando eu posto meu café, as pessoas acham que é a Juju, mas esse Instagram é meu e eu posto coisas de mim também, e aí muita gente perguntando, por que não? Tem necessidade, depois de 2 anos do café, depois de 2, pode, mas qual que é a necessidade, né? Não tem. Então o suco, a recomendação é depois de 1 ano, em pequenas quantidades, porque o suco pode atrapalhar a aceitação dos alimentos. Então, a criança enche a barriguinha e não quer mais comer, né? Então, atrapalha a aceitação de novos alimentos. E qual que é a necessidade de ter essa alta ingestão de açúcar
é frutose, mas é açúcar, né? Então é muito alto. E que benefícios que vai trazer para ela? Então o suco é água com açúcar praticamente, né? A gente vai coar, a gente vai tirar a maioria das fibras ali. E então não tem muita agregar ali para criança, tá? Ainda mais se for suco industrializado. Então não tem necessidade. Ai, Camila, mas é hábito da família, todo mundo toma. Então pode oferecer um pouquinho. Só que suco natural ou suco integral. Então nada de pacotinhos, nada de saquinhos, né? Nada de garrafinhas industrializadas, nada, tá? Daí suco natural, sem açúcar, né? Acho que não preciso lembrar vocês. E também integral, tá? Deixa eu procurar outras perguntas. Açúcar, bebê de 1 ano, qual utilizar? Nenhum. Açúcar é recomendado a partir de 2 anos, tá? Então, antes disso, nenhum. Isso é outra aula que eu gravei também hoje, falando de açúcar, e porque vai vir uma novidade muito legal por aí. Mas não posso contar, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. E açúcar, a recomendação é a partir de 2 anos, por quê? Até essa idade a gente forma paladar, né? Então a gente está apresentando, a criança está conhecendo os alimentos e a gente está formando o paladar. Se a gente forma o paladar com açúcar, com alimentos mais doces, a gente vai ter um paladar mais doce. E essa criança vai querer cada vez mais esses alimentos mais doces e deixar os outros de lado. E o açúcar tem um poder viciante, não é? Quem aí é viciada no açúcar? E então ele vicia mesmo. É como uma roda gigante ali. Quando você come, você quer mais. Come mais. A criança é igual. Então ela vai querer cada vez mais açúcar. E o que tem no açúcar para acrescentar para essa criança? Nada. Açúcar é uma caloria totalmente vazia. Então, não tem necessidade nenhuma de oferecer, tá? Além de toda essa formação de paladar, de tudo, não tem por que oferecer, tá? Então, sem açúcar antes de 2 anos. Ai, completou 2 anos, e aí, posso todo dia? Também não é assim, né? Tem por que a gente oferecer açúcar todos os dias, a gente criar esse hábito neles. Isso, eu até falei na aula hoje, a gente fala de criança, né? Ai, tadinha da criança, vamos oferecer um açúcar, é tão lindo ver aquela criança com a boca toda suja de chocolate. Ai, é lindo, tadinha se ela não come. Ai, a vovó quer dar porque é um amor ali, é um carinho. E aí, quando cresce, vira um adulto super viciado, né? Que só quer açúcar, louco pra tirar o açúcar da dieta, tendo que procurar milhões de profissionais que ajudam de nutricionista e tudo porque não consegue tirar isso e não é saudável. O adulto saudável é o adulto que não come açúcar. E a criança saudável é a criança que come açúcar? Não tem muito nexo, né? Então, por que a gente vai criar esse hábito agora na infância para ela levar pro resto da vida, mas aí vai chegar na fase adulta ter que tirar esse hábito? Vai ser muito mais difícil. Sabe uma coisa que não tem nexo, não tem lógica? Não tem. Então, não tem por que oferecer. Mas é lógico que, infelizmente, a gente não cria nossos filhos em bolhas lindas, maravilhosas e que eles nunca vão ter contato com açúcar, alimentos industrializados. Não, infelizmente. Mas quanto mais a gente retardar esse contato, esse acesso ali a esses alimentos, melhor. Então vão ser crianças com hábitos saudáveis, com paladar saudável. Então a gente não precisa oferecer agora. Quando for maiorzinha, ela vai numa festa sozinha, vai ter contato, aí tudo bem, entendeu? A gente não tem como controlar 100%. Eles não estão em bolhas, né? Mas enquanto isso não acontece, dá tranquilo.
E eu falo não na teoria, tá? Eu falo na prática. Dá tranquilo pra fazer isso. Tranquilo, tranquilo mesmo. Ainda mais quando não é de casa, quando não tem em casa. Então eu e meu marido aqui, a gente se policia muito na hora de comer doce. Porque eu não quero que a Júlia coma também, né? Então, pra que eu vou comer um chocolate no meio da tarde, na segunda-feira, pra Júlia ver e querer? Porque ela vai pedir. Mesmo se eu comer a banana, ela vai pedir. Se eu comer o chocolate, ela vai pedir. Então, melhor eu comer a banana, né? Então, isso é pra gente oferecer, pra gente repensar também os nossos hábitos, né? E então é isso. De açúcar, tá? Antes de 2 anos, nenhum. Iogurte, a partir de 1 ano, tá? Então, natural, aqueles 2 ingredientes que a gente encontra no supermercado. Ou eu já postei receitinhas de iogurte. Tenho várias receitinhas também disponíveis lá naqueles links no meu perfil. Tem receitinhas de lanche, tem receitinhas de dia a dia, tem vários. Então, tem muita receitinha aí pra fazer em casa quem não quer comprar. E se for comprar pronto, é pra comprar de 2 ingredientes. Porque a maioria desses iogurtes também são lotados de açúcar. Então, são deliciosos, gostosinhos, a criança vai aceitar que é uma beleza, mas lotado de açúcar, tá? Isso serve pra gente também, tá? Então, vou pegar essas perguntas específicas. Kiwi, pode e deve. Kiwi é sucesso aqui em casa, desde o comecinho da introdução alimentar. Fácil de oferecer, gostoso de aceitar. Então, assim, sucesso, tá? Pode oferecer e deve. Tem até um post que eu fiz de kiwi, falando de suco aqui, né? Também suco só depois de 1 ano. Arroz pra bebê? Pode. Também com 6 meses, tá? Se a gente for pensar, o que a gente pode oferecer pra bebezinho, né? Introdução alimentar. Tudo que for alimento, de verdade. Então, frutas, todas, sem exceção. Legumes, verduras, arroz, feijão, carninha, ovo, tudo que é alimento que você for pensar, é alimento de verdade? Eu não vou desembalar ali e oferecer aquele negócio que eu nem sei o que tem ali? Então pode, tá? Arroz pode e deve oferecer. Desde o comecinho, tá? Ó. 6 meses, qual tipo de peixe? Qualquer um. Eu só falo pra prestar atenção em espinhos, então eu prefiro peixes que não tenham espinhos. E peixe, normalmente, é de fácil aceitação, porque eles são molinhos, eles são fáceis de desfiar e fácil de oferecer ali, né, de aceitar, então é ótimo. Tilápia, salmão, pode oferecer, tá? Deixa eu ver se eu pego mais alguma aqui. Aqui, essa é boa. Quando posso dar ovos? Agora, com 6 meses. Então, ovo pode e deve estar presente na alimentação desde o comecinho da introdução alimentar. Então, com 6 meses, o primeiro almoço, né, no comecinho do almoço, porque tem um tempinho ainda, não coloca o almoço logo no começo da introdução alimentar. E assim que começar o almoço ou janta, já pode colocar ovo inteiro, clara e gema. Não tem essa de, oferece a gema e depois a clara. Não, isso é informação totalmente ultrapassada, não tem mais essa, tá? Isso, lógico, eu tô falando de crianças saudáveis sem alergia a ovo, tá? Crianças alérgicas a ovo a gente vai observar até fazer essa reintrodução, tá? Então, criança que não tem alergia, mesmo que tenha alergia à proteína do leite, por exemplo, que é mais comum, a pediatra da Ju, que é alergista, fez uma live comigo esses dias aqui, falou que pode e deve também oferecer, que é uma nova indicação de começar mesmo com os alimentos alergênicos. Então, tem sim que oferecer. E a gente até diminui essas chances de alergia, porque a gente acha que não, né? Vai oferecer depois. Se a gente oferece com 1 ano por aí, as chances triplicam de alergia alimentar. Então, tem que oferecer completo, tá? Gema e clara. Que mais?
Deixa eu ver se tem algum de... Porque o bebê só pode consumir mel depois de 1 ano. Primeiro, Magda, a minha recomendação é depois de 2, tá? Primeiro que o mel, ele pode causar o botulismo. O botulismo pode trazer diversas reações para a criança, desde simples diarreia, né, desconforto gastrointestinal, até problemas neurológicos. Então é bem grave mesmo e a gente não oferece o mel por isso. E até 1 ano. E depois de 1 ano, a intenção do mel é o quê? É adoçar, né? Então eu não coloco o mel justamente por isso, porque a gente não quer adoçar nada para criança, né? A gente não quer incentivar esse paladar doce. Então não coloco antes de 2 anos, tá? Sem oferecer. Vamos ver se tem alguma outra. Carne de porco também é bem frequente. Quanto tempo? 6 meses também, tá, Stephanie? Então pode oferecer carne de porco também. Ó, eu costumo, Paty, colocar no meu método de introdução alimentar começar com as frutas. Não tem. Hoje até me perguntaram que tem alguma questão assim física da criança que tem que ser com frutas? Não, não tem. Mas foi eu que criei o meu método, eu que ensino no meu curso online, nas minhas consultas online. Então eu criei e foi o que deu certo comigo, na minha casa e com um monte de gente aí que eu ensinei afora. Então por isso que eu indico assim, começar com as frutas. E quando inserir outros alimentos vai depender de cada criança. Então eu falo em torno de 1 semana, 10 dias. Hoje meu paciente que começou a introdução alimentar começou com almoço. Ontem ele começou com almoço. Fazia 15 dias que ele tava com a fruta. Tá tudo bem. Então a gente vai de acordo com cada criança, tá? Observando cada um. Aceitação, eu prefiro ir aos poucos, devagar, até para não bombardear essa criança com um monte de alimentos de uma vez, que é muito ruim. Então eu vou bem devagar, vou bem aos poucos mesmo, colocando essas novas refeições, os novos alimentos, para melhorar a aceitação. Vamos ver. Pode e deve, se for comidinha mesmo de casa, fazer um feijãozinho ali, congelar, ótimo, pode e deve. Eu até oriento também nas minhas aulas como congelar, como descongelar, tudo porque é praticidade, não tem jeito. Infelizmente não é a realidade da maioria das famílias fazer feijão todos os dias, né? Fazer feijão fresquinho, fazer uma variedade enorme de legumes, então acaba ficando sempre com os mesmos legumes durante a semana inteira, porque não dá pra variar. Então eu prefiro que congele, por exemplo, e varie, né, apresente mais alimentos, mais diversidade ali de alimentos mesmo para esse bebê, do que ficar sempre com o mesmo, sem congelar. Então pode e deve congelar. Uva passas, aqui é recorde também de aceitação. Uva passas pode e deve. O que mais? Água de coco pode também, mas não substitua a água normal por água de coco, que eles vão preferir, né? Água de coco. Então, com 6 meses pode já começar. Só que, além de não substituir, oferecer em pequena quantidade também, tá? Porque água de coco não é água natural, não é água mineral. Então, oferece pouquinho, tá? Sim! Tomate e polenta, pode. Vamos ver. Eu posso me gabar? Obrigada, gente. Eu amo fazer live aqui pra vocês. Amo, de verdade. É muito gostoso, assim, ver essa troca, sabe? De estar aqui com vocês, muito bom. Vamos lá. Bebê pode ser vegetariano? Pode, mas tem que ter um acompanhamento nutricional,
Não tem jeito. E depois de um ano, tá? Um ano tem que ter o leite. O leite é o principal alimento materno ou fórmula infantil. E depois a gente... Ah, não, mas o vegetariano tem leite. Confundi. Fui no vegano, confundi. Não, pode sim. Tá? Tendo um acompanhamento nutricional mesmo, tá? Ai, adorei essa pergunta. Após um ano, seletividade, até quando é normal? Gente, o primeiro ponto que eu falo de ser normal, tem fase, sim, de seletividade, só que eu falo muito pra mãe. É normal pra você? Tá normal pra você não aceitar os alimentos? Se não tiver, é hora de procurar ajuda. Não dá pra gente falar, é normal, é fase, e ir deixando, sabe? Não dá. E a gente é um termômetro, a gente sabe quando alguma coisa não tá legal, não é normal. Então, pra mim, não é normal uma criança não aceitar nada, rejeitando tudo, até as frutas. Pra mim, não é normal. Ah, mas tem fase? Tem, mas as fases são curtas. Tem que ter essa oscilação de aceitar um pouco menos, voltar a comer bem, rejeitar. Tem, isso tem. Só que precisa ser assim, não pode ser só assim, ou ficar lá embaixo. Então, eu acho que o principal termômetro do normal é a mãe. É a mãe saber, tá normal? Não. Ou tá normal, mas faz 3 meses que tá assim. É normal? É fase? 3 meses? Eu não acho. Então, é hora de procurar ajuda sim, tá? A gente muitas vezes fala, eu recebo, né, muitas perguntas, mas eu fiz de tudo, ele não come nada. A gente não sabe o que a gente faz, né? A gente tá desesperada, ainda mais quando a gente tá ansiosa, nervosa, a gente perde a noção. A gente já não raciocina mais como tem que raciocinar. A gente não sabe as estratégias que profissionais usam para fazer a criança aceitar. Então, a gente precisa sim de um apoio, nem que seja para conversar, para dividir isso. Eu falei esses dias aqui que me perguntaram de profissão, né? E eu falei que eu escolhi a nutrição, mas que eu tava em dúvida na psicologia. E que hoje eu exerço as duas, porque eu acabo sendo muito psicóloga. Ainda mais primeira consulta. A gente conversa muito, eu falo muito com a mãe. Porque se ela não tá preparada, se ela não tá pronta, se ela não tá confiante, segura, ela não vai conseguir aplicar nada do que eu falar. Então a mãe precisa mesmo de um apoio, tá? Não, pão depois de um ano, tá? O bebê precisa aprender a conhecer ali os alimentos mesmo de verdade antes de começar a comer pão. Então depois você vai vir me procurar, falar, Camila, ele só come pão, não tá aceitando as frutas. Porque ele não teve contato com as frutas para começar a comer o pão, entendeu? Então precisa sim esse contato com as frutas. Não tem nem onde pôr o pão, tá? É fruta de lanche até 1 ano, tá bom? É o suficiente, sim. E acho que dá mais uma. Vamos ver. Pão, tem várias de pão aqui. Opções de café da manhã e da tarde sem ser fruta, bebê de 1 ano. Sim, é fruta, tem que ter, tá? Fruta tem que ter, senão essa criança não vai ter mais contato com a fruta e vai deixar de aceitar. E aí você vai me procurar falando que ela não tá aceitando fruta. Tem que ter carboidrato, então, um pãozinho, uma tapioca, uma panquequinha e proteína, um queijinho, um iogurte, um leite, um patezinho de frango. Então tem várias opções. Eu tenho um curso online só de lanches, então tem só receitas de lanches e cardápio de lanche mensal, então que vai ajudar muito, porque o café da manhã acaba sendo um lanchinho também, tá? Facilita a vida, receitinhas práticas que eu fiz com a Juju e que eu tô colocando sempre. Esses dias eu fiz mais receitinhas, vou colocar lá de novo. Então tô atualizando direto, tá?
é salvador da pátria, sabe? Aqueles que a gente vai pra cozinha, faz rapidinho, fica uma delícia. Bom pra gente também, então são receitinhas que dá pra gente colocar pro nosso dia a dia também. Porque é muito ruim quando tem que fazer separado, né? Então criança de 1 ano já não precisa. E, mas não pode açúcar. Não pode, mas não precisa de açúcar, né? Esses dias que eu fiz a nova receitinha, era um bolinho de banana com passas, acho que tinha castanhas, tinha um monte de coisa, sem açúcar. E delicioso, a gente se atracou no bolinho quente ainda. Então, não precisa, tá? Gente, como passa rápido tá aqui com vocês, eu amei mais uma vez e foi demais. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria falar que tá tudo lá no meu perfil, todos esses links que eu falei do curso de introdução alimentar, de lanche, cardápio, receitinhas, vixe, e-book de introdução alimentar, tem muita coisa legal lá. Vai vir mais coisas, sim, mas calma, dê meu tempinho aqui que eu tô trabalhando nessa quarentena com filho em casa, filho pequeno em casa. Então, logo mais sai. Consulta também tá lá. Então, consultas online, lado bom dessa pandemia toda, que a gente pode tá no online ali, né? Eu tô na casa de vocês, em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o lado bom dessa pandemia toda. Lá também tá o link pro WhatsApp pra gente marcar consulta, tá? Obrigada mais uma vez, eu amei estar aqui, amei de verdade, como sempre, vocês são tops, muitas perguntas, às vezes fica repetitivo, mas eu sei que muita gente não consegue assistir, fica, né, com o bebê em casa, não dormiu, não tem jeito, e as dúvidas surgem muito quando a gente tá ali na prática também, né? Então, foi tentar fazer hoje um peixe pro bebê, não sabe como fazer, ficou na dúvida. Então, é assim que vai surgindo as dúvidas também, tá? Contem comigo pro que vocês precisarem. Eu tô tentando dar o maior suporte aqui que eu consigo online pra vocês.